A paz do Senhor, vamos a mais um devocional que tem como título É Deus quem abre a porta da fé aos gentios. Então é Deus aquele que abre a porta. O texto que nós vamos tomar por base é Atos 14, 27, que nos diz: E quando chegaram e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles, e como abriram aos gentios a porta da fé. Então ali a gente vê que eles tinham o compromisso de levar relatórios à igreja que era sede ali. E eles falaram de quão grandes coisas o Senhor tinha feito. Então Paulo e Barnabé eles voltaram da sua viagem missionária e reuniram a igreja para conversar, para falar do que tinha acontecido. E o testemunho foi um só. Deus abriu a porta aos gentios pela fé. Então Deus tinha aberto uma porta, uma grande porta para que os gentios viessem conhecer do Evangelho. Para os judeus, evangelizar os gentios era uma barreira quase impossível, porque o judeu ele é, era contra os gentios. Eles se achavam um povo puro e o gentio impuro. Mas Cristo veio para quebrar essa barreira e transformar a vida de todos aqueles que crêem nele, através do Evangelho. Mas Deus ele agiu de uma forma que ninguém entende. Então, quando Deus ele abre, ninguém consegue fechar. Ninguém vai fazer o contrário. Apocalipse 3 e 7, no finalzinho do versículo 7, diz: O que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Então, Deus ele faz e ninguém pode dizer não quero. Não. Quando ele faz, não tem mais jeito. Não tem como fechar a porta que Deus abre. E nem tem como abrir a que ele fecha. E aqui nós vamos falar sobre duas verdades, que a primeira delas é a soberania de Deus. Então Deus ele é soberano, nós temos que entender que ele é quem está no controle de tudo. Então ele abre porta que o homem não abre. A gente vê lá em Isaías 22 e diz: E porei sobre o seu ombro uma chave de Davi. Abrirá e ninguém fechará. Fechará e ninguém abrirá. Então Deus ele faz o extraordinário em nossas vidas. Então vamos ver dentro desse ponto aqui três revelações de Deus sobre ele, né? Que a gente vê. Primeiro, seu poder absoluto. Ele tem domínio sobre todas as coisas. A vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Ela sempre se cumpre. Então a vontade de Deus ela é boa, é perfeita e agradável, e ela sempre se cumpre na vida do ser humano. Romanos 12 e 2 diz: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Então ele age de maneira livre e pessoal. Ele age da maneira que ele se agrada, que ele sabe que é o melhor. Salmos de número 15 e o verso 3 diz: Pois o nosso Deus está no céu e dirige o universo conforme a sua vontade. Então, todo o universo ele está no controle de Deus. Quem dirige esse universo é Deus. Uns falam uma coisa, outros falam outra, mas temos que entender que Deus é quem está no controle de todas as coisas. Então, a gente vê o poder de Deus na vida de cada um daqueles que o buscam, daqueles que vive de acordo com a sua vontade. O segundo aqui é a autonomia. Deus, ele tem autonomia. Quando Deus decide agir, nenhuma força da terra ou dos céus pode anular o seu propósito. Por quê? Porque ele é absoluto, ele está no controle de tudo. Ele é Deus. Jó 42 e 2. Agora eu compreendo
que o Senhor pode fazer tudo o que quiser e ninguém pode impedir o Senhor de realizar os seus planos. Aqui Jó ouve a Deus no redemoinho e aqui ele entende que ninguém pode impedir aquilo que Deus quer fazer. Então, o agir de Deus é diferente do homem. Ele age da forma que ele quer. Terceiro aqui é fé é dom de Deus. Nós temos que entender que a fé não vem de nós mesmos, é dom de Deus. A fé ela não é algo humano, mas é algo divino. A fé, lá em Efésios, a gente vê sobre esta fé. Efésios 2:8 diz, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, nem a graça, nem a fé é nossa. Tudo isso vem de Deus. É Ele que nos dá gratuitamente. Às vezes, você diz, mas eu tenho fé. Você pode ter, às vezes, a fé natural, mas não ter a fé que vem de Deus. Então, nós temos que ter a fé que vem de Deus, que é o Senhor que nos dá, através do seu Espírito Santo. Então, que nós viemos buscar cada dia por esta fé que é divina, não é a fé natural que o homem tem. Se dependesse do homem, os gentios jamais eles receberiam o evangelho. Se dependesse do homem, jamais eles iam receber. Por quê? Porque o evangelho, primeiro ele veio para o judeu. Os judeus desprezaram, mas os gentios aceitaram. E os judeus não gostavam de gentios. Então foi o Senhor que incomodou esses homens de Deus para levar a palavra de Deus. Mas nós temos que entender que porque pertence a Deus, ele concede como seu desejo. Então, aqueles que são gentios, que nós éramos também, gentios quer dizer aqueles que não tinham a Deus. E Deus vai transformando a vida. E Ele ama cada um. E Ele quer que cada um venha cada dia amar a Ele. Filipenses 1:29 diz, porque foi dado a vocês o privilégio, não só de confiar nele, mas também de sofrer por ele. Então, nós temos o privilégio de confiar em Cristo e muitas vezes sofrer por ele também. Mas nós passamos pela dificuldade e quem dá a vitória é o próprio Deus. Então, a salvação do gentio ela mostra que Deus ele não depende de circunstâncias favoráveis. Ele depende dele mesmo. Ele não depende de, hoje está a favor, vamos por aqui. Não. Ele depende dele mesmo. Ele age quando alguém olha assim e diz, aqui não tem jeito. Ele vai lá e faz. Então, Daniel 4:35, no finalzinho do versículo, diz, não há ninguém capaz de fazê-lo parar. Ninguém pode dizer a ele, ó Senhor, não pode fazer isto. Então, Deus ele está no controle. Não é eu e nem você que vai dizer, não, Deus, não faça isso. Não. Ele está no controle de tudo. Então, nós temos que dizer, se faça, se cumpra a tua vontade. O ponto 2 aqui que nós vamos falar é a perseverança na missão. Então, portas abertas no meio da luta traz dificuldade, mas quando o Senhor está no controle, o Espírito Santo está agindo, as coisas dão certo. A gente vê em Atos 9, Atos 14, 19 e 20. E sobrevindo alguns judeus, apedrejaram a Paulo. Mas, rodeando os discípulos, levantou-se Paulo e Barnabé e enfrentaram a perseguição, a incompreensão até o apedrejamento. Né? Então, ali, Paulo ele foi apedrejado e saiu ali por quase morto. Depois pegaram ele e ele tornou a viver ali. Então, foi algo maravilhoso. Então, Deus estava cuidando dele. Aí você diz, mas como? Foi preciso ele sofrer? Porque Deus estava cuidando. Tudo é de acordo com a vontade de Deus. Mas o relatório ele não foi de derrota. O relatório foi de quê? Que Deus tinha feito grandes coisas aos gentios. Paulo poderia chegar e dizer, eu
saí quase morto, eu sofri muito, fui perseguido, não vou mais. Mas ele chegou e disse: olha, Deus tem feito grandes coisas aos gentios. Então hoje passamos pela dificuldade e já estamos aperreados, já estamos sem compreender, mas temos que entender: quem está no controle de tudo é Deus. Então, Atos 14, 27 diz: ao chegar, eles convocaram a igreja e deram um relatório da viagem, com tudo como Deus tinha aberto a porta da fé às outras nações. E vamos falar desse ponto, aprender aqui 3 lições. O obstáculo não para Deus. Deus operou grandes maravilhas, mesmo com barreiras culturais e religiosas. Atos 14 e 1. Em Icônio, Paulo e Barnabé foram junto à sinagoga e pregaram com tal poder que muitos creram, tanto judeus como estrangeiros. Mas os judeus que desprezaram a mensagem de Deus, eles despertaram desconfiança contra Paulo e contra Barnabé, que aqueles que eram estrangeiros, dizendo contra os dois toda sorte de coisa ruim. Então ali eles começaram a falar mal de Paulo e Barnabé, mentindo para que o evangelho não viesse ser proclamado naquele lugar, para que o evangelho não viesse permanecer ou se espalhar. Assim é o inimigo que faz. Ele não quer que a palavra de Deus seja pregada. 2. A obra depende de Deus, não de cenário. Então, sua obra não depende de circunstância favorável, mas do seu poder soberano. Não depende do vento estar a favor, depende dele querer. Quando Deus quer, o cenário ele é transformado e vai de acordo com a vontade de Deus. Zacarias 4:6 diz: E respondeu e me falou, dizendo: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então é pelo Espírito de Deus, é pela vontade de Deus, é pelo poder dele que as coisas acontecem. O cenário é organizado de acordo com a vontade de Deus. A gente pode pensar, tem que ser assim. Assim vai ser melhor. Mas Deus, quando você está sensível à voz do Espírito Santo, coloca dentro de você e diz, ó, vai por aqui, e aqui vai dar certo. Se você obedecer, tudo vai se cumprir de acordo com a sua vontade, a vontade de Deus. E se a nossa vontade estiver alinhada com a vontade de Deus, aí nós vamos viver bem. Então, o terceiro aqui que a gente vamos falar é Deus sustenta e abre. Se hoje as adversidades parecem grandes demais de alcançarmos algum caráter fiel daquele que nos chamou, às vezes a gente olha e diz, hoje nós estamos vivendo num mundo que não tem mais jeito não. Para Deus, ele tem. Não é impossível para Deus. Mas o que é que está acontecendo a confusão? A falta de Deus. As pessoas não querem mais a Deus, não querem buscar mais ao Senhor, não querem depender de Deus, querem viver de acordo com a sua própria vontade. Estão vivendo como os no tempo dos juízes, lá em Israel, dos juízes, que eles faziam o que bem queriam, o que achavam que era certo para eles, eles iam fazendo. Não faziam mais a vontade de Deus. Então hoje estamos vivendo desse jeito. As pessoas estão valorizando mais o mundo do que a Deus. 1 Coríntios 1:9 diz: Fiel é Deus, pelo qual foste chamado para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então nós temos que saber que Deus ele é fiel e ele está no controle de nossas vidas. Então no tempo oportuno, Deus ele vai fazer o impossível e ele vai sustentar os nossos passos para que nós venhamos abrir os nossos corações diante dele, para que portas elas venham a ser abertas, portas que o Senhor abra e que ninguém possa fechar, e que cada dia as pessoas venham conhecer mais da palavra de Deus. Isaías 42:2 diz: Ele,
trabalha sem provocar agitação, sem criar, sem gritar, fazer e fazer e sem fazer tumulto, né? Nas ruas e nas praças. Deus trabalha em silêncio. A gente olha e diz, tudo acabou. E quando você volta a olhar novamente, tudo está de pés. Então, o Senhor é quem está no controle de tudo. Então, muitas vezes, o que para mim hoje é agradável, é o que eu quero, amanhã não é mais. Então, é melhor você estar dentro da vontade de Deus e viver de acordo com a sua vontade. Apocalipse 3 e 7 isto diz o santo. Santo quem? Deus. O que abre, ninguém fecha, e o que fecha, ninguém abre. Talvez você esteja olhando para uma porta fechada, para algo que se fechou-se diante de você hoje. Mas você tem que entender que Deus ele tem algo extraordinário para você, para a missão, para a família, para o trabalho, para a forma que você se comporta. Deus tem algo especial na sua vida. E nós temos que entender que Ele é o Deus do impossível. Ele abre. E quando Ele abre esta porta pela fé, ninguém pode fechar. Então Deus ele está no controle. Então, se Deus ele está no controle, basta nós confiarmos nele e ele vai fazer o seu extraordinário. Então a pergunta hoje é: você vai confiar no poder dele, poder de Deus, ou vai se limitar pelas barreiras, pelas dificuldades, pelas provações, pelas coisas difíceis que estamos passando? Então é melhor nós confiarmos no poder de Deus e assim vamos viver bem. Então, se nós queremos descansar na soberania de Deus, nós devemos pedir que Ele abra a porta, que o Senhor abra a porta da fé. E só o Senhor é que pode fazer isso. Então, onde o Senhor Ele abre, Ele sustenta os nossos passos. E as nossas dificuldades, elas são sanadas em Cristo Jesus. Elas são curadas em Cristo Jesus. Ah, eu estou passando pela dificuldade. Eu estou passando por uma doença. O Senhor, Ele é o Deus do extraordinário, o Deus do impossível, aquele que faz e ninguém pode impedir. Então confie no Senhor e Ele tudo fará. Então que o Senhor nos dê da sua graça, da sua misericórdia e que cada dia nós venhamos viver na sua presença. Que suas bênçãos estejam sobre nós. Amém.